E aí, galera, que jogo é esse? Fluminense ganhou 1-0. Poderia ter saído no primeiro tempo, pelo menos com 2. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, o time do Fluminense, ele atacou bem no primeiro tempo. Ele se armou no meio do campo, com o Kennedy na frente e aquela dupla, né, de ponta direita, o Canóbio, ponto esquerdo e o Serna. Só que o Serna esqueceu que o forte dele é a arrancada pelo lado esquerdo e entrando lá na diagonal, ou recebendo os lançamentos quando ele parte na diagonal. O jogo dele é esse. E voltar para marcar, que eu acho que é errado. E o Canóbio é a mesma coisa. O Canóbio arranca aqui, mas vem muito para fechar, tanto no meio quanto nas laterais. Então o resultado, quando acaba, é bom a gente falar logo isso no início, quando acaba o jogo, os dois saíram de marca. Não aguento, naturalmente. Vai lá, volta, fecha o meio, fecha a lateral. E os laterais estão lá à vontade. Lateral recebe a bola, toca aqui. E dane-se o que vai acontecer. Tá errado isso. Tá errado. E o meio do campo, Martinelli, o Bernal um pouco mais plantado, Martinelli e o Acosta. O Acosta, ele vem como terceiro homem só para cercar. E o time do Vasco, com o meio do campo, olha, Barros, o Tietê, o Nuno Moreira, que fechava o meio, né? E o Rojas, que fazia um quarto homem de meio do campo, se juntando, saindo do meio, se juntando lá na frente, com o Spinelli e o Andrés Gomes, que eu também reclamei do Andrés Gomes, que ele é um jogador habilidoso, muito rápido, mas não estava fazendo a jogada que deveria fazer. E o treineiro não está nem aí, que é a jogada forte, vou repetir, tanto do Serna quanto do Andrés Gomes. Essa jogada de velocidade e habilidade que eles têm para chegar à linha de fundo, para chegar à área adversária até pela diagonal. Dependendo dos homens de meio do campo, esses dois são duas fortes armas, né? Bom, então o que acontece? O Vasco saía para jogar, ficava o Kennedy contra os dois zagueiros, até errado, contra os dois zagueiros, pela velocidade do Kennedy. E quem vinha acompanhando, o Acosta, é que vinha acompanhando. Ué, mas o Acosta não é o terceiro homem de meio do campo? Só para cercar, mais nada. Quem dá um combate lá atrás, quem ajuda o meio do campo, é o Serna e o Canóbio, que o Kennedy está um pouco mais na frente. Aí o que acontece? Armou a jogada, meteu no Kennedy rompeu. Aí acompanha o baixinho. O Acosta acompanhou. O Kennedy bateu o primeiro zagueiro e o segundo zagueiro não sabia se ficava com o baixinho ou se ia no Kennedy. O que ele fez? Ele foi no Kennedy. O Kennedy meteu a bola para o baixinho errado. Meteu curta. Errou o Kennedy. A mesma jogada. Entrou o Kennedy, só que dessa vez entrou o Serna pelo outro lado. O que o Kennedy fez? Meteu a bola. Demorou a meter a bola. Quando meteu a bola, já chegaram os homens de cobertura, homens de meio do campo. Errou o Kennedy. Até eu dizia na transmissão: Kennedy, seu desgraçado, eu não quero a sua camisa autografada. Mas sabe o que acontece? É porque o Kennedy é habilidoso, é inteligente, é veloz. Então, ele não pode sair nunca, ele tem que ficar aí. Fica aí, que de uma maneira ou de outra, ele vai arrumar uma ligação na defesa adversária. E ele arrumou. Só que ele poderia ter, até numa dessas duas bolas, ele poderia ter feito a dele. Não, vou fazer o meu. E partir para dentro e partir para fazer o gol. Ele preferiu tocar a bola. Mas
vem naquela, né, naquela força e pensando no gol, e aí de repente o cara deve ter gritado para ele, ou ele olhou e viu melhor, só que na bola que ele meteu errado. De repente, se ele invadisse por aqui e até chutasse no gol, talvez fizesse o gol. Mas é uma jogada da melhor qualidade, exatamente pela velocidade que ele tem. E no Vasco, a velocidade é essa. É o Nuno, mas está no meio do campo, liberou o Rojas e o Andrés Gomes e o Spinelli, que não recebia bolas do meio do campo. Então ele vinha para o jogo, né, para dar entrada para o Rojas pelo meio. Ou o Andrés Gomes na diagonal, que não aconteceu. Muito bem. Aí tem primeiro o Serna aos 31 minutos, um córner. Foi o córner, cadê ele aqui? Córner, Bernal cabeceou e o Serna livre de marcação dentro da área, meteu o gol, passou por todo mundo, fez o gol. Aí depois vieram essas jogadas, né, que eu já falei do Kennedy. Aí teve uma bola aos 43 minutos do primeiro tempo, o Rojas de fora da área. Foi o único chute de fora da área que movimentou o Fábio. Engraçado isso. Os goleiros não tocaram na bola. O jogo estava de intermediária a intermediária. Tem que chutar no gol. Se é para fazer o gol, tem que chutar no gol. Ou armar as jogadas. Muito bem. E ainda teve aos 45 o Kennedy, que eu falei, entrou sozinho e chutou mal. Veio o segundo tempo. Segundo tempo tem 8 minutos, o Puma chutou e o 52 já no final do jogo. Mas aí eu quero me basear nisso. 18 minutos, segundo tempo, preste bem atenção, saiu o Bernal. Por quê? Armaram uma barreira. Tinham 4 conversando. 4. Coisa e tal. É a jogada aí. Só que eles estão combinando a jogada que eles treinaram. Foi treinado. Para fazer o que eles fizeram, foi treinado. Muito bem. Aí, tá certo? Tá tudo certo? Tá. Muito bem. Aí passa um, passa o outro toca pro cara que vem atrás, não tá lá. É esse quinto. Tá aqui. Recebeu a bola e bateu. Pá! A bola bateu num bolo que estava aqui. E veio pro contra-ataque. E o contra-ataque, o cara, rompeu. E aí, o Bernal, desesperado atrás do cara, segurou o cara pela camisa. Falta, expulso. Porque o cara estava sozinho. Agora para tudo aí. Então nós combinamos isso, tá certo? No treinamento. Combinamos isso. Então quem vai bater não é ninguém desses 4. É esse cara que está aqui atrás. Porque essa bola, pelo segundo, vai ser rolada. Aqui ele vai bater. Ótimo. Não teve um curioso, ou um mais esclarecido, para dizer, olha aqui. E se bater a bola em alguém aí, não tem ninguém aqui, hein? Não tem ninguém aqui atrás. Como é que faz? Não deveria ficar um cara aqui, já que esse cara que chutou a bola vem daqui de trás e seria o sobra? Não atinaram para isso. Beleza. Bateu a bola, bateu no cara, abriu, o cara entrou por aqui sozinho, tinha que segurar ele. Era a única coisa que o Bernal podia fazer. Que o Bernal não era o último. Era o último para correr atrás do cara. E foi expulso. Muito bem. 18 minutos do segundo tempo. Aí no lugar dele, entrou... Quem que entrou no lugar dele? Entrou o Nonato. Saiu o Kennedy. Eu não tiraria o Kennedy. Eu tiraria o Acosta para entrar o Nonato. Então ficava Martinelli, Nonato e puxava um, ou Canóbio, ou Serna. Canóbio, no caso, ficaria ali. Só que eu tenho 2 para contra-atacar. Serna, que também vem um pouco, mas continuo com um lá na frente, que é o Kennedy, que é o meu desafogo. Estou com -1, vou dar uma fechada aqui e vou
meter a bola no QQ, fica aí, não precisa voltar. Você é a válvula de escape da gente, tá certo? E até o Serna também. Não foi feito, perdeu o ataque, daí para frente, perdeu o contra-ataque, o Vasco modificou tudo, foi para dentro, teve vários momentos para empatar o jogo, e o time do Fluminense não teve mais um contra-ataque, nenhum ataque. Aí depois saiu o Serna de maca. E saiu o Canóbio também de maca. Acha que é por quê? Porque estava inteiro fisicamente? Mas todo jogo é isso, cara. Os caras são sacrificados. E aí entrou o Ganso no lugar do Canóbio, entrou o Ignácio no lugar do Serna, entrou o Arana no lugar do Acosta para segurar lá atrás. Aí o René foi para ser mais um zagueiro para encostar o Arana na lateral. E entrou o Guga no lugar do Xavier, que também saiu baleado lá. Quer dizer, então, o Fluminense foi um bolo só e deu uma sorte danada de ter feito esse gol no primeiro tempo, aonde ainda tinha um bom time, uma boa armação, por isso fez o gol. Deu sorte o Fluminense. O craque do jogo, eu vou botar o Serna, que fez o gol. A baranga do jogo, eu poderia botar o Zubeldia, que não soube mexer no time. Mas vou botar o Bernal, que era a única coisa que ele tinha que fazer, né? Porque não concluíram os argumentos, o bate-papo no treinamento, falhou também na hora do jogo. Mas, aos 18 que ele foi expulso, é o Bernal e a baranga do jogo. E a arbitragem, Júlio de Nascimento e Carlos Eduardo, o VAR. É 0! Valeu, galera!